A minha dica, enquanto a gente se arruma aqui, eu queria fazer um pedido para que vocês preparassem para o que a gente vai fazer agora. A gente ouvir a palavra e ouvir algumas ideias. Eu quero muito que você se atente, porque as coisas aqui podem parecer sutis, e talvez a situação da sua vida não fale sobre isso, não esteja nessa situação, mas um dia eu tenho certeza que estará. Então, passa um tempo em oração. Coloca diante de Deus os seus desejos e anseios, dos mais profundos aos mais explícitos. Daqueles que você fala para todo mundo, que você coloca no pedido de oração do grupo da igreja, até aqueles que você nunca falou para ninguém. Aonde estão pautados os teus desejos e anseios? Aonde está a tua esperança de boa vida, a tua esperança futura? Passa um tempo orando sobre isso, coloca diante de Deus. Muitas vezes a gente vem para a igreja e de repente o cara que está dirigindo aqui, e às vezes a gente, quando está dirigindo, a gente fala assim: gente, vamos se concentrar aqui nessas coisas e deixa as coisas que estão se preocupando para fora daqui. E eu vou falar exatamente o contrário agora. Traz para dentro. Deixa diante do altar de Deus. Deixa diante dele. Coloca aos pés dele, para que ele tome conta. Tudo aquilo que te aflige, talvez o trabalho de amanhã que você tem que entregar, que você não sabe como fazer, talvez o semestre da faculdade que está chegando, coloca diante dele, deixa que ele se preocupe com isso, não você. Tá bom? Nos próximos minutos a gente vai passar assim. E aí depois a gente começa a conversar. Pode ser? Deixou com Deus as preocupações? Ou ainda está com você? O casamento está chegando. O casamento que já chegou e já passou 20, 30 anos. Os filhos que às vezes dão muito trabalho. Aquele chefe que te cobra, o estágio que não funciona direito, que talvez não seja o que você quer para a vida. A faculdade... A faculdade deixa para lá, né? Aquele amigo ou amiga que te decepcionou. Aquele ministério da igreja que você acha que não funciona direito, tinha que mudar tudo. Pastor da igreja. Ou a igreja, se você é o pastor. Deixa com Deus. Deixa Ele dirigir. Boa vida é Ele quem determina, não nós. Vamos lá? Bom, talvez eu vá te decepcionar com essa primeira parte. E muito. Ou te agradar e muito. Primeira bomba do dia. Eu sou corintiano. E eu tenho que falar do Corinthians em todos os lugares que eu vou, porque eu sou um proclamador do Corinthians. Cara, eu sou corintiano e talvez você desgoste de mim nesse ponto. Talvez você me odeie agora. E eu preciso disso para que você duvide de todas as palavras que eu vou dizer. Tá? Eu preciso disso para que você fique com aquela desconfiança. O que um corintiano tem a falar sobre esse negócio aqui? Então eu preciso disso. Preciso que você fique com a gente. E a gente vai tratar de um tema polêmico. E de um tema que às vezes a gente deixa passar. Às vezes a gente acha que é melhor jogar debaixo do tapete. E segue a vida e deixa a cultura nos dizer o que fazer. Ao invés da gente refletir sobre isso biblicamente. Sobre o Corinthians. Bom, 2009 sobre o Corinthians foi um ano muito bom.
Foi um ano muito bom, porque lembra que veio um jogador do exterior muito famoso, chamado Ronaldo. Quem é corintiano vai lembrar de 2009 como um sonho. Pareceu um sonho quando o Ronaldo veio ao Corinthians. E esse ano foi muito importante, porque o Corinthians acabou ganhando o Campeonato Paulista e acabou ganhando a Copa do Brasil. Depois perdeu tudo, mas a gente não fala disso. Mas o que eu quero falar é sobre o Ronaldo. Ronaldo, fenômeno, ou Ronaldo Nazário, jogou tanto no Real Madrid quanto no Barcelona, jogou em vários times da Europa, foi melhor do mundo por 3 vezes, ganhou 2 Copas do Mundo, ganhou a Copa América, ganhou a Copa Sul-Americana, ganhou N títulos. Hoje, talvez, um dos maiores e mais bem-sucedidos empresários do futebol, ele inclusive é dono de um time, o como é que fala o nome desse time? Voladoid. Sei lá como é que é esse nome do time, é estranho. Mas, o que eu vou falar do Ronaldo não tem a ver com futebol, por incrível que pareça. Porque todo jogador famoso tem, dentro dos campos, ele tem uma perseverança, assim como o Ronaldo, e a história de perseverança do Ronaldo é incrível, porque lembra disso? Que ele se contundia e lutava para jogar de novo, e conseguia jogar, tanto que na Copa de 2002 ele estava contundido um pouco antes, e conseguiu jogar a Copa. E depois disso ele começou a lutar contra o peso dele e tudo mais, vocês lembram disso? O comportamento dentro do campo dele era exemplar. A gente não tem nada a falar contra, e até hoje os caras lembram do Ronaldo como um jogador exemplar. Mas fora do campo, o que talvez a gente mais lembra do Ronaldo? Casamento após casamento. Lembra disso? Inclusive nessa época onde ele estava lutando contra o peso, ele começou a namorar uma mulher que chamava Daniela Scarelli. Vocês lembram desse negócio aí? E logo, tem uma matéria do Fantástico, acho que eu vi hoje, lá daquela época, e conta que eles estavam super apaixonados, e a Daniela Scarelli ajudou ele nos treinos, a perder peso, foi uma história de superação, eles iam em todos os programas, assim, Gugu, Faustão, Ana Maria Braga, não tinham da Fátima Bernardes ainda, mas eles iam em todos esses tipos de programa e ficavam falando como eles eram apaixonados, e eles noivaram. E eles noivaram e falaram assim, vamos nos casar. Porque, não, eu estou apaixonado. Tem uma frase do Ronaldo muito interessante. Ele fala assim, um homem apaixonado perde o controle. E agora ela controla tudo. Quem falou o cara? Meu Deus. E engraçado é que o Ronaldo, nesse casamento, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que esse casamento dele com a Daniela Scarelli tem algumas coisas super estratosféricas, assim. O casamento foi num castelo na França. E a ideia do casamento, não foi exatamente uma cerimônia de casamento, foi a festa, que ele e a Daniela Scarelli fossem tipo príncipes. Ela foi como uma princesa e teve todo o tratamento como uma princesa, e ele como um príncipe. Um pouco sapo, mas é tipo um príncipe. E aconteceu que foi o casamento do ano. Teve até treta, se você bem lembra, que a Daniela Scarelli expulsou uma mulher na festa lá, porque estava com ciúme, tem umas histórias dessas assim. Então foi algo que foi para os tabloides, foi algo que, além da perseverança do Ronaldo dentro de campo, foi para as mídias. Se tivesse Instagram, etc., na época, ia para todos esses negócios. Mas, 3 meses depois, eles estavam anunciando o divórcio. Um casamento que foi num castelo na França, em que a maioria das pessoas não tem, 3 meses depois, aquele casal que estava tão apaixonado, aquele mesmo homem que tinha falado assim, um homem apaixonado perde o controle, estava se separando da sua mulher. É claro que isso gerou decepção, tanto para um quanto para o outro. É claro que isso gerou até mesmo oneração financeira. Inclusive foi um dos divórcios mais caros da história até hoje. Mas olha que interessante. Um casamento todo cheio de pompa, que parecia dar super importância para o casamento. Cara, 3 meses depois, adeus. Adeus. Interessante, né? Fica com isso na tua cabeça. Abre a tua Bíblia em Provérbios 23. A gente vai ler Provérbios 23, a gente vai ficar num trecho... Provérbios 23 nada, gente, é 4, desculpa. 4, 23. A gente vai ler o capítulo 4 do 20 ao 23, tá? Principalmente o 23, mas
Eu acho que o 20, 21 e 22 dá uma introdução boa para o que a gente quer falar. Provérbios 4, do 20 ao 23, a versão que eu vou ler é a NVI. Se você tiver alguma outra versão, sugiro que você preste atenção antes e depois você, ao longo da fala, vá verificando aí na sua própria versão. Tudo bem? Então vamos lá. Provérbios 4, 20 a 23. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vou repetir esse 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Que Deus nos dê graça enquanto a gente discute o texto e enquanto a gente tentar refletir sobre aquilo que concerne o nosso coração e os nossos desejos. Amém? A palavra de Deus ela é clara em alguns aspectos. E o primeiro deles é que a palavra de Deus ela sempre afirma que o coração humano é um negócio de suma importância. Se você olhar Jeremias, ao longo do livro de Jeremias, tem algumas frases como: o coração do homem é enganoso e o homem não é digno de confiança. Tem isso o tempo todo. Você vai perceber que nos Salmos parece que o coração é um negócio muito importante, da onde saem quase todas as coisas de comportamento. Quando se falado da regeneração humana, a regeneração acontece num lugarzinho especial chamado o coração. Então parece que o coração tem algo a dizer muito forte para a gente. Eu queria que a gente desvinculasse alguns temas e algumas definições pós-iluminismo que acabam fazendo com que a gente não entenda o que a Bíblia quer dizer com coração. Porque toda vez que a gente fala de coração, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é aquele coração dos dias dos namorados, aquele cara super sentimental, aquele cara super tenro, doce, sereno e amável. Não é isso que a Bíblia diz todas as vezes que fala de coração. Não é sobre sentimentalismo, e nem sobre antirracionalismo. Coração trata de natureza interior, trata de desejos, de anseios, não necessariamente de anseios românticos. Quando aqui a gente percebe que Deus está direcionando, no livro de Provérbios, a gente para proteger o nosso coração, a guardá-lo, quer dizer que tem algo muito importante que acontece no nosso coração, que contamina todo o resto do nosso corpo. É quase como, num pensamento pós-iluminista, a gente considerar que é a função da mente. Porque hoje a gente pensa assim, né? Que o que eu quero, o que eu desejo, os meus comportamentos, eu posso me transformar se eu mudar o tipo do meu pensamento. Se eu mudar o jeito que eu penso, se eu mudar a minha visão e tudo mais. E a gente já relaciona isso automaticamente com a cabeça. A Bíblia faz isso com o coração. E é muito mais que isso. É muito mais profundo. Porque é seguro dizer que no coração é onde os nossos hábitos são moldados, é onde o nosso caráter surge, é onde todos os nossos pensamentos eles vão se engendrando, formando-se e tomando então características X ou Y, que é no coração que ele é o principal revelador de todas as outras coisas que eu vou externar, sejam ações e padrões de comportamento, sejam desejos e sonhos. Então, os seus hábitos são moldados por aquilo que está no seu coração. Os seus maiores anseios, eles não são moldados por aquilo que você acabou de conhecer, mas sim pelo teu coração. A Bíblia nos diz isso e fala para a gente guardar o coração com um motivo muito, muito, muito importante. Eu sou um cara que eu não sou muito de exercício. E eu não gosto, cara, desculpa aí. Quem gosta, mas não gosto. Academia, essas coisas, eu tenho muita dificuldade. Por mais que eu leia artigos sobre isso, por mais que eu saiba e talvez até demonstre algum tipo de motivação para ir, eu nunca vou conseguir mudar se eu não tratar o meu coração para isso. Eu posso saber que eu preciso ir. Só que saber que eu preciso ir não é suficiente. Enquanto o meu coração não for transformado e eu passar a gostar disso, moldar o meu coração para ter esse hábito, eu nunca vou mudar. Então não adianta a gente só conhecer algum tema.
o que às vezes a gente é muitas vezes o que a gente ama. Aquilo que você é aquilo que você ama. Talvez não aquilo que você pensa, mas aquilo que você ama. Os seus hábitos, o seu comportamento, a sua rotina é moldada por aquilo que você ama, não aquilo que você sabe. E aquilo que você acha que ama pode não ser aquilo que você realmente ama. Estão pegando? Estão entendendo? Porque o coração ele é muito mais anterior à mente. É difícil falar disso porque a gente acha muito que se eu ler várias coisas eu vou começar a mudar, mas não é muito bem assim. Porque se nós somos o que amamos, e tem um livrinho super importante para isso, que eu queria muito indicar, que é justamente isso aqui, Você é aquilo que ama, do James Smith, lançado pela Vida Nova, no ano retrasado. Traz para a gente uma ideia de que o nosso coração molda os nossos hábitos. De que os hábitos eles vão ser alterados de acordo com aquilo que a gente ama. E a gente ama algo como se fosse uma ideia de boa vida. Como se existisse para a gente uma ideia de vida perfeita, uma ideia de vida redimida, uma ideia de tudo resolvido. Por isso que eu falei, quais são suas esperanças? Porque de acordo com as nossas esperanças, de acordo com a ideia de resolução que a gente dá para a nossa vida, nós movimentamos o nosso coração e nós acabamos por amar isso. Se eu amo, por exemplo, uma ideia de boa vida, onde eu vou casar com X anos, eu vou ter X filhos, eu vou ganhar tanto, eu vou movimentar o meu coração para isso, porque eu amo aquilo. E os meus hábitos, os meus comportamentos vão agir de acordo com isso. Se eu amar alguma outra coisa, eu vou agir o meu coração de acordo com aquilo. João Calvino já falava que o ser humano, ele é um adorador por natureza. E a adoração aqui tem muito a ver com o coração. O coração, o amor para onde colocamos a nossa vida, vai direcionar todos os nossos comportamentos e a nossa ética. Se eu amo a um determinado Deus, eu vou agir de acordo com esse amor. Se eu amo um determinado time, eu vou agir de acordo com esse time. Se eu amo determinada ideia, eu vou agir de acordo com a ideia. E os meus hábitos vão ser todos moldados por isso. Eu vou encaixar a minha vida de acordo com aquilo. É isso que o James Smith, no livro dele, fala como liturgia. Eu vou ter uma porção de hábitos, e essa porção de hábitos vai revelar aquilo que eu amo. E ao mesmo tempo que ela vai revelar aquilo que eu amo, ela vai treinar o meu coração a amar aquilo. E esse objeto pode ser o Deus que temos, o nosso Criador, nosso Redentor, que enviou seu Filho para nos salvar, ou pode ser qualquer outro tipo de Deus. E às vezes, o Deus que dizemos amar, não é o Deus da Bíblia. E às vezes, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, aquela rotina que fazemos, dizem na verdade o oposto daquilo que dizemos amar aos domingos. E às vezes, nós, na igreja, dizemos que amamos a Deus, dizemos que servimos a Deus, dizemos que estamos aqui confiando em Deus, mas os nossos hábitos, as liturgias onde estamos inseridos, os desejos de boa vida que temos, falam o oposto. Ou seja, aquilo que dizemos amar não é aquilo que amamos. Então essa reflexão é extremamente necessária, porque ao mesmo tempo que existem hábitos formadores, que vão fazer a gente amar a Deus, e aqui nas Escrituras a gente encontra uma porção deles, existem outros hábitos formadores que ensinam a gente a amar alguma outra coisa. E corroboram para o nosso coração idólatra, que é uma linguagem um pouco mais comum para a gente. Então, o que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, existem liturgias diferentes por aí. Existem tipos de hábitos que colocam para a gente, quer seja no nosso trabalho, quer seja na faculdade, quer seja na nossa família, quer seja na nossa igreja, que talvez a gente precisa refletir para ver se tem a ver com as Escrituras aqui, se esses hábitos estão moldando o nosso coração a amar a Deus mesmo, ou a amar algum outro tipo de Deus. Se esses hábitos fazem parte da liturgia de Deus para a nossa vida, ou se fazem parte de algum outro tipo de liturgia, que é contrária a Deus.
E o que eu vou falar hoje é dentro de uma das coisas que talvez possa nos distanciar muito do significado de família, do significado de noivado, de como eu coloco a minha vida em volta desse tema, do casamento. Ou melhor, da cerimônia de casamento. Eu estou noivo, a gente vai casar em novembro. Gente, é um universo à parte esse negócio. Tem muita coisa. Muita coisa. Eu trabalhei em casamento um tempo. E vira e mexe ainda aparece algum casamento para eu trabalhar como músico de casamento. E talvez você conheça um pouquinho da área, e aos que estão noivos, aos que já casaram recentemente, vocês sabem a dor de cabeça que dá isso e o tanto de dinheiro que é gasto. Deixa eu dar alguns dados sobre festa de casamento, para você se abismar comigo. Você sabia que em 2017 para 2018 houve um aumento de 25% na renda da indústria de casamento, digamos assim? É a indústria que apenas, é a que mais movimenta dinheiro no nosso país. O setor privado que mais movimenta dinheiro no nosso país. Foi contabilizado 1.100.000 casamentos por ano, de 2014 para frente, e um crescimento de 10% a cada ano, e em 2017, esse 25%. Ou seja, cara, é mais de 1 milhão de casamentos por ano. Sabe quanto isso dá por dia? 3.000 casamentos por dia. E quando ele está falando de casamento aqui, ele está falando de festa de casamento e tal. Não é simplesmente casamento civil ou alguém que juntou e tal. Vamos considerar aqui festa de casamento. Esse dado do IBGE de 2014, isso cresceu. Fala que essa indústria movimentou 16 bilhões de reais. Aqui no Brasil, beleza, 16 bilhões de reais é bastante. Nos Estados Unidos foram 53 bilhões de dólares. É um número assim, abissal. O crescimento, segundo o Estadão e uma organização paralela chamada Abre Festa, que trabalha no sentido de profissionalizar esses eventos, e um deles é o casamento, óbvio, porque está dando dinheiro pra caramba, é que o crescimento anual foi de 10%, mas em 2017, mesmo com a crise, teve um crescimento assim, descomunal desses 25%. Ou seja, a indústria de casamento cresceu muito mesmo com a crise. As pessoas queriam casar. Olha só algumas dicas que eles dão para que você torne o seu casamento mais atrativo. Você como empresa, se você quer fazer um casamento para alguém, olha só, segue algumas ideias para você, empreendedor, possa ofertar aos seus clientes, e é de suma importância estar sempre pronto para atender esse mercado rico em diversidades e inovações. Uau! 1. Oferecer aos noivos a estrada de memória, onde as fotos dos noivos e amigos familiares estarão expostas em locais que sejam importantes durante a cerimônia e a recepção. Tem gente aí que eu acho que teve isso, fez uma risadinha. Encontrar um lugar especial e diferente para a realização da festa. Por exemplo, na praia ou numa mansão histórica. Ele podia falar castelo na França aqui. Ao pôr do sol de uma fazenda, ou até mesmo um cinema antigo, galerias de arte, parques, jardins, são lugares interessantes e autênticos. Oferecer um vestido de noiva diferente, contanto que você não perca seu romantismo e beleza. Procure por modelos que a noiva possa retirá-lo facilmente. Outra ideia bastante original, está escrito no site isso aqui. Outra ideia bastante original é a cabine de fotos. Isso tem em todos hoje. Cabine de fotos, local onde todos os convidados poderão fazer fotos com muita animação e bom humor, podendo utilizar fantasias. Gente, eu acho isso assim, não tem nada a ver com casamento, mas todo casamento tem, é sempre legal e eu tiro foto nisso. Fantasias e chapéus que serão disponibilizados pela empresa. Aí tira aquela tipo Polaroid, aí sai todo mundo com aqueles óculos e tal. Legal pra caramba, né? 5. Dispor aos convidados cartões aos quais possam escrever as músicas que querem que o DJ toque, tipo um barzinho. Então, são essas as dicas que vão deixar o seu casamento mais inovador. Já recebeu um convite de casamento em que o casamento não tem um esquema meio épico, assim? Não é o Lollapalooza ou o Rock in Rio, é o casamento do seu primo. Tipo, é um negócio grande. Você recebe um convite personalizado, você recebe um papel com... o papel é das colinas da Indonésia, ele é impresso com coisas separadas, assim, umas cordinhas separadas com os monges, e aí vem tudo em detalhe, e aí chega uma caixinha para você, que é padrinho e madrinha, com vários
sei lá, mimozinhos e cartões que contam a história do casal e tal. E aí tem o site do casamento e tudo mais, onde no site do casamento você entra e de repente tem um vídeo assim, com o pedido de noivado, onde o cara fez uma surpresa para a noiva. Ela não esperava, e de repente, no meio do show do Sola, ele foi lá, abaixou e pediu em casamento a menina. Ou deu a surpresa com ela, quando ela está andando na rua, de repente aparece uma banda e toca, e ele pede em casamento. E tem um monte de vídeo sobre isso, é incrível. Eu acho muito fantástico. E aparece esse vídeo no site, e no site está dizendo assim que o vídeo tem 1 milhão de acessos, e está todo mundo vendo, e parece que é o casamento do ano e tal. E agora as instruções são dadas para a gente quando a gente é convidado para um casamento, que é um casamento diferente, rústico, folk, sei lá. Data e hora marcada, tem uma vestimenta específica, que não é vestimento comum, você vai ter que sair atrás de uma loja, sei lá, para alugar uma vestimenta de acordo com aquilo que o casal decidiu ser, e tem lá um recadinho. Não esqueçam de colocar a hashtag do casal nas fotos e postar no Instagram e no Facebook. Não esqueçam de fazer isso. Enquanto essas fotos vão ser publicadas, ao longo do, tipo um countdown, assim, tipo, 3 dias para o casamento do ano, 3 dias para o grande épico, e aí o dia chega. E aí você entra na festa de casamento, ou no casamento, cerimônia, festa, hoje é tudo a mesma coisa, parece que você entrou no Pinterest. Porque tem todas as coisas do Pinterest ali realizadas ali. A banda é impecável. O noivo entra com a música favorita dele. A noiva realiza a surpresa para o noivo, às vezes canta para o noivo, sei lá. Todo mundo chora. Parece que é um grande épico sendo apresentado, você entende isso? Parece que é uma grande história de amor, parece que é algo que é, às vezes, muito maior do que realmente é. E aí, cara, me desculpe, tá chegando a hora dos votos. Isso é fantástico. Chega a hora dos votos e não é simplesmente aquele voto clássico. O cara tira o papel, ou o padrinho vem e dá o papel para ele, e de repente ele começa assim: quando eu te conheci, foi como um sonho. Você sorriu e eu me apaixonei. Um ser apaixonado perde o controle. E aí ele começa a contar de quando ele conheceu, quando deu errado alguma coisa e tal, e todo mundo chorando, a mãe e os pais, as mães e os pais do casal já está tudo despedaçado de chorar. Às vezes o casamento tem até um lencinho pronto na cadeira, assim. E aí é um negócio assim, muito chique, gente, muito legal, assim, você fica, nossa, o que está acontecendo aqui? Eu estou na Globo. E acontece isso. Após isso, a festa, mesa extravagante, a música que não para todo mundo dançar até as 5 da manhã, 6 da manhã, as torres de foto, cabine de fantasia, que nem a gente falou, detalhes e detalhes da indústria do casamento que começa a lucrar com isso. É lógico que o Facebook vai te lembrar por alguns meses do que aconteceu. É lógico que na semana seguinte, e na seguinte, e na seguinte, todo mundo vai ter uma foto para postar no Instagram ou no Facebook sobre esse casamento. Até o próximo casamento, daí perdeu. E o próximo casamento tem que ser melhor que esse, né? Porque, putz, a sua comida de casamento não foi tão boa que nem a do teu primo. Mas a festa da tua tia, putz. E aí, tudo isso me faz pensar uma coisa. Se as festas de casamento são desse jeito, são grandes épicos, então quer dizer que o casamento é um negócio super valorizado na nossa sociedade, certo? Pô, os caras gastam... eu fiquei abismado com isso, porque eu não vou gastar isso no casamento, mas nem a pau. Falam que o mínimo para você gastar no casamento é 200 mil reais. Falei, mano, o quê? Ainda bem, né? Não quero casar nunca. E é uma indústria que fala assim, se gasta-se tanto dinheiro, se faz um negócio épico desse tamanho, se faz desse jeito, quer dizer que o casamento, então, no nosso país é valorizado, certo? Que todo mundo valoriza a família, certo? Você sabia que no Brasil, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio? Os 5 países no mundo onde o divórcio é mais alto, já estão com taxas acima de 50%. 1 a cada 3. Gente, se você conhece 3 noivos,
Imagina, desses 3 noivos, um vai separar. Eu sei que não vai, porque você conhece pessoas que colocam a ideia de boa vida em Deus, mas faz esse exercício. Que estranho, né? O país que mais dá valor ao casamento, parece que quanto mais a gente dá valor a esse negócio de festa, parece que o divórcio cresce. Então o que tem de errado? O que há de errado com isso? Será que isso com base nesses programas de casamento? Você já viu, como é que chama? A Isabela, o quê? Vestido Ideal. Você já viu? Olha lá as mulheres, tá vendo? Você já viu isso? Gente do céu. Se você olhar nesses reality shows, tipo Vestido Ideal, Noiva, não sei das quantas, Casamento dos Noivos, e esses que acompanham, você vai ver como é, tipo, pomposo, chique, glamuroso, e deixa as meninas com exatamente o mesmo sentimento que, nossa, cara, foi mencionar o nome do negócio, todo mundo, porque a ideia de boa vida de toda mulher, e talvez dos homens também, em outros aspectos, mas é casar. E olha só como a gente confundiu o casar com cerimônia e festa de casamento. Será que talvez o valor que a gente dá para cerimônias e o valor que a gente dá para esse tipo de coisa que vai acabar não é demais? E conforme damos esse valor tão grande para as cerimônias e para as festas, será que a gente acaba não esquecendo de que o casamento não é a cerimônia nem a festa? E que a cerimônia e a festa não são sobre aquilo que a gente diz. Pensa um pouco nisso. Pensa um pouco que talvez essa temporada de casamentos aí que está acontecendo, e essa mega indústria dos casamentos está querendo ensinar para a gente uma outra liturgia, amando um outro Deus que não o Deus da Bíblia. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando da gente mesmo. Pensa no momento dos votos. Quem é o mais importante dos votos? Quem que deve ser aquele que vai fazer os votos serem sustentados? É Deus ou é o cara que está dando o testemunho super lindo e romântico? Quem que deve ser o centro da cerimônia do casamento, que vai realmente fazer o casamento perdurar por anos a fio? É a pompa da banda super bem ensaiada ou Deus triuno? Será que, eu não estou falando que todos os jeitos de casar hoje, todos esses negócios que a gente citou, estão errados, mas será que o desejo de boa vida do nosso coração não está mais pautado na festa que a gente vai ter, quando a gente vai casar, do que no mantenedor do casamento? Será? Será que a gente não tem uma visão distorcida sobre esse início de casamento? E será que essa visão distorcida do início de casamento não pode gerar uma visão distorcida do que é família? Pensa nisso. Um casamento super chique, um evento do ano, super épico. Lua de mel super épica. E aí começa a vida mesmo. A rotina, os dias comuns, os estranhamentos, a ramela no olho, o pum debaixo da cama, a pasta de dente que não tampa de jeito nenhum, todas essas coisas. E aí começa tudo isso. E aí o que acontece? Meia jogada, toalha. Eu não faço isso, tá, Isabel? Você sabe. Ainda. E um dia tão bom que próximo dos dias comuns ele vai ser sempre lembrado como aquele ideal. E o ideal não vai se realizar no casamento, no dia a dia mesmo. E aí o que acontece? Chateação, decepção, rotina, caiu na mesmice, visualizando agora defeitos, e aí adeus casamento, divórcio. Por que você acha que o divórcio é tão alto? Justamente por causa disso. Porque a gente dá mais valor a um dia em específico do que ao mantenedor de todos os dias.
Existe uma liturgia dos casamentos que está contaminando o nosso coração, dando um ideal de boa vida, do que é família, do para que a gente tem que ser. Às vezes é nem assim, o casal que é destacado no casamento, na cerimônia, na festa de casamento. Nessa festa, o que é destacado é o noivo e a noiva. Você está entendendo a gravidade disso? Que não é o casal destacado, e sim dois indivíduos, como se estivessem separados. Porque tem a festa de pré-casamento, a viagem das madrinhas da noiva, e a viagem dos padrinhos do noivo. E não que essas coisas sejam erradas, mas que o valor que a gente acaba dando para isso, acaba mostrando que essas liturgias de festa de casamento, muitas vezes são muito mais autocentradas do que centradas em Deus. Muito mais demonstram um egoísmo da nossa parte do que um serviço ao mundo e um amor a Deus. A gente eliminou os votos, por exemplo, para contar a nossa própria história. Tim Keller fala isso no livro dele sobre casamento. A gente eliminou o fato de eu repetir as palavras de outro para outra pessoa, entendendo que quem disse as palavras para eu repetir que vai manter, e não a minha declaração de amor romântico. A gente tem uma visão muito distorcida do que é casamento. Eu sei que o casamento do Ronaldo com a Daniela Scarelli é um exagero, e todo mundo vai falar, nossa, mas não ia dar certo mesmo. Mas será que os nossos casamentos estão dando certo? Eles estão centrados em Deus? Você, casado há mais tempo, você noivo como eu, você que nem casou ainda e está solteiro e está desistindo do casamento porque é muito caro, aonde está essa ideia de boa vida? Para que a gente casa? Para realizar todos os sonhos e desejos que a gente ficou no Pinterest acumulando ao longo dos anos? Ou para alguma outra coisa? Ou para obedecer uma outra liturgia que não a nossa? Para concluir, a gente tem que começar a entender o seguinte, e isso eu vou aplicar ao casamento, e como noivo a gente tem aprendido isso com pastores, com os livros que a gente tem lido, na direção do Espírito Santo, lendo a Bíblia juntos, e acho que são 3 pontos principais que a gente tem que entender como casamento, do para que o casamento existe. A nossa família, ela é como se fosse um pequeno reino. Ela vai ter regras, ela vai ter comportamentos, ela vai ter liturgias, vai ter hábitos. E esse pequeno reino, ele vai ser um representante de um reino maior. E a nossa família vai ser, enquanto nós somos cristãos, ela vai ser uma pequena repetição do próprio reino de Deus. Aonde os parâmetros do reino de Deus vão ser estabelecidos ali em casa. Das coisas mais pequenas. Aonde o lance não é fazer todo dia algo super romântico para a Isabela, mas talvez o maior desafio é perdoá-la quando ela me magoar. E continuar perdoando. Aonde talvez o que fale mais alto nos parâmetros do reino é esse perdão, esse amor ao imerecido, essa justiça que não busca a realização própria, mas a do outro. São parâmetros um pouco diferentes do que a gente escuta sobre casamento por aí, né? E além de pequenos reinos, eu vou conseguir repetir uma história que já está na Bíblia. Em Efésios 5, e talvez vocês viram por aí, toda vez que vai falar de casamento, alguém fala desse texto, que eu tenho Cristo e a igreja e uma relação belíssima, onde Cristo se entrega ao Pai para santificar a igreja. E da mesma forma o homem se entrega a Deus para santificar a sua esposa. Porque da mesma forma que Cristo é o cabeça, o homem é o cabeça, mas não é o cabeça para ser opressor, é o cabeça para servir e se entregar ao Pai. Não é se entregar à esposa, é se entregar ao Pai. E aí então a esposa é santificada e cuidada. E a esposa, da mesma forma, respeita o marido. Então a gente tem toda essa lógica e essa repetição de lógica, onde a gente pode encenar esse amor de Cristo por sua igreja na relação do casal. Então esse pequeno reino, que repete um padrão que a gente vê nas Escrituras, além disso, vai repetir a beleza da relação de Deus consigo mesmo. Deus é um Deus triuno, e não é um Deus triuno à toa. Deus não é um ser sozinho. Ele é Pai, Filho e Espírito, e Pai, Filho e Espírito em mútua relação.
E a relação deles nos diz muito sobre como deve ser várias outras relações nossas. E o casamento, na mutualidade que há, enquanto um descobre que está dentro do outro e o outro dentro dele, onde a vida começa a ser uma só, onde as decisões começam a ser uma só, onde o lar é o mesmo, onde a minha independência acabou, porque agora eu estou com ela, mostra a relação de Deus. A relação do Deus triuno é representada, de alguma forma, no casamento. Então essas três coisas deveriam dizer muito para nós. E quando a gente for pensar na cerimônia do nosso casamento, na festa do nosso casamento, essas coisas devem ser contempladas porque é o Deus triuno que amamos e não alguma outra coisa. Nem a nós mesmos, nem ao dinheiro, nem ao Facebook, ao Instagram ou qualquer outra coisa. Não é uma hashtag que vai fazer o seu casamento famoso, nem duradouro. É o Deus triuno. Recentemente, os pais da Isabela tiveram as bodas. E foi uma bodas em conjunto com alguns outros casais da igreja lá de Rio Preto. E teve uma coisa que o pastor lá, o Misael, falou que eu achei incrível. Porque foram 25 anos, né, Zé? 25 anos. E ele poderia destacar o quanto os casais ali lutaram um pelo outro, o quanto eles foram perseverantes, o quanto eles se amaram e então conseguiram passar 25 anos juntos. Mas o que foi dito foi bondade de Deus. Quem faz durar o nosso casamento? Quem faz perseverar o nosso casamento? Quem faz esse casamento conseguir ser perdoador? Retirar o nosso autocentrismo, a nossa vida egoísta e tudo mais, é o próprio Deus bondoso. E se não tiver pautado na liturgia do Deus bondoso, sinto muito, ele está pautado em alguma outra liturgia, onde o nosso casamento vai estar fadado ao fim. Quer você esteja noivo, como eu, e passando por essa dificuldade de decidir coisas e toda hora se lembrar que nós somos pequenas repetições do reino de Deus, que nós representamos de certa maneira o papel de Cristo com a sua igreja, de que nós também encenamos a própria relação de Deus consigo mesmo, nessa dificuldade, nessa toada, lembre-se que o Deus que nos libertou, o Deus que nos trouxe aqui, onde a gente era cativo da escuridão e agora nos trouxe para a sua maravilhosa luz, ele tem a intenção de nos capacitar para isso. E é a bondade dele que vai fazer a gente ser perseverante. Se você não é casado, paute a ideia do seu casamento nisso, desde já. Tenha essa ideia de boa vida, não numa festa super luxuosa. Talvez uma festa bonita e bela, mas que comunique essa realidade do Deus triuno. Que comunique o amor de Cristo por sua igreja. E se você já é casado, faça das suas rotinas uma repetição do perdão de Deus à humanidade. Uma repetição da relação maravilhosa de Deus consigo mesmo. Do Pai com o Filho, do Espírito com o Filho e o Pai. Onde os nossos desejos são esmagados para que então a gente entenda mais de Deus. A gente pode entender muito sobre o caráter de Deus no casamento. Quer no casamento que vai acontecer, onde eu tenho entendido muito sobre o caráter de Deus, quando Ele transforma a vida da Isabela e transforma a minha vida, quanto com outros casais que já são casados há 20, 30, 40 anos, onde eu vejo a ação de Deus na vida deles, quanto em homens solteiros e mulheres solteiras que têm pautado a ideia de boa vida no Deus verdadeiro. Repita o reino de Deus em todos os lugares que você for e comece com o seu casamento. Quer o casamento que não aconteceu, quer o casamento que já está rolando. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar.
Pai eterno, Deus triuno, a gente entrega os nossos desejos de boa vida ao Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente prefere ter pompa, a gente prefere ser o destaque das coisas e não dar o destaque ao Senhor. Então cuida do nosso coração. Eu sei que a gente não é muito bom em guiar o nosso próprio coração. Não é à toa que a gente leu esse texto de Provérbios. Ensina-nos a guardar o nosso coração. Ensina a gente a deixar com o Senhor todas as coisas. E assim, o Senhor cuidando de nós, a gente possa mostrar o teu reino aos outros, a gente possa repetir a tua própria relação nos nossos lares, nas nossas famílias, nos casamentos que hão de acontecer, nos casamentos que já aconteceram e já tem mais estrada. Cuida de nós, Pai. Em nome do Senhor que oramos. Amém.